Mais uma live de segunda-feira falando sobre depressão e ansiedade, né? O quadro que eu criei. Aproveita e já compartilha essa live para mais pessoas. E para mim é uma honra, né, ter cada um de vocês aqui na live. E o tema de hoje é algo um pouco, né, que não é habitual as pessoas falarem, lembrarem, e eu fiz questão de trazer aqui como algo para a gente discutir, falar, que é o tema relação entre perda auditiva e depressão. Quando a gente fala de perda, qualquer tipo de perda, existe um luto, existe um processo, né, de você lidar com isso. Pode ser uma perda temporária, pode ser uma perda definitiva. E Nick, seja bem-vinda. Então, quando se fala de perda, sempre a gente vai ter um processo a ser lidado aí, tá? E a partir disso, se foi algo do passado, ele pode estar presente hoje e ainda não superável. E aí, a partir disso, né, eu vou me apresentar. Né? Quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Autoresponsabilidade e Poder da Ação, e também sou analista de perfil comportamental e amante da vida e aprendiz. Eu digo que eu estou sempre aprendendo diante das situações, e é o meu convite para você que está assistindo essa live. Está na posição de aprendizado, você está numa posição de crescimento. A cada dia, a cada momento que você está aberto a aprender, você também está aberto a mudar. Aprender é igual a mudar. Então, hoje eu vou trazer para vocês a relação entre perda auditiva e a depressão. Eu coloquei esse quadro para falar sobre depressão e ansiedade. Vai ter momentos, vai ter lives que eu vou falar um pouco mais de depressão e vai ter lives que eu vou falar um pouco mais de ansiedade. E hoje eu vou falar um pouco mais da depressão. E falando de perda, como eu estava falando, é algo que a gente precisa lidar sempre. Seja uma expectativa que a gente tem e quando a gente vai atuar, possa ser que não seja exatamente com a nossa expectativa. Então, tudo isso vai fazer com que a gente lide com perdas, né? Então, sintomas da depressão, como isolamento social, a incapacidade de ver uma melhora, ansiedade, insegurança, pode ser causados por uma dificuldade de escutar. Então, tudo isso, né, a ansiedade também está presente aí. Só para recapitular para você que está assistindo, a depressão, ela tem, às vezes, em alguns casos, ou boa parte, uma insuficiência da serotonina. Então, a depressão, em boa parte das vezes, a pessoa ela tem realmente uma debilidade hormonal, química, e geralmente a pessoa ela tem um isolamento, ela não quer sair de casa, ela tem dificuldade de estímulo de fazer o que ela fazia, as rotinas dela, e geralmente é preciso, em alguns casos profundos, tomar remédio. Só lembrando, o psicólogo ele não receita remédio. Quem passa remédio é o psiquiatra. Então vai ter situações que o psicólogo ele vai junto com o psiquiatra acompanhar todo esse processo na depressão. A ansiedade, a mesma coisa. E a depressão, se a gente for falar em termos de tempo emocional, uma pessoa que está depressiva, ela está preso ao passado. Uma pessoa com ansiedade, ela está focado no futuro.
Então, são 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. E a depressão, a pessoa está presa em algo do passado. Ansiedade, ela tem medo, né? Tem insegurança, o que pode vir a acontecer. E o estresse é um excesso de presente. E entrando um pouco mais no tema de hoje, você sabia que a surdez pode desenvolver depressão? Eu achei muito interessante trazer isso, porque, como eu falei, se trata de perda. E esse tipo de perda, do que é natural as pessoas terem os seus sentidos, né, normalmente, então é algo que é desafiador. Então, uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios de Comunicação, NIDCD, mostra que 11% dos indivíduos com perda auditiva têm depressão e que 1 em cada 5 pessoas com perda auditiva se sente sozinha. Então imagine uma pessoa com perda auditiva que não consegue acompanhar a conversa facilmente, ficando frustrada com a dificuldade de interagir. Assim, a dificuldade de escutar pode criar um afastamento de família, amigos, isolamento e redução da vida social. Essa falta de interações sociais, combinada com a insegurança e a baixa autoestima causados pela perda da audição, pode evoluir para uma depressão. Alguns outros sintomas da depressão que podem, ser percebidos são irritabilidade, perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava, desânimo, ansiedade e entre outros. Tratamento para a perda da audição e a depressão. Tanto a surdez e a depressão precisam ser diagnosticadas o quanto antes. Por isso, fundamental é estar atento às pessoas que apresentam sintomas de perda de audição para que o quadro de surdez não evolua e para que não haja isolamento decorrente dos sintomas. Então, a perda da audição precisa ser diagnosticada o quanto antes. E aí eu vou falar aqui mais aspectos desse quadro, né? Então, diante de qualquer situação, é fundamental o agendamento para uma consulta médica que poderá descobrir o estágio da perda auditiva para iniciar o tratamento. Em caso de sinais de depressão, também é indicado um tratamento psicológico. E aí eu vou citar alguns benefícios agora de buscar ajuda, né, na dificuldade de escutar. E um pouco mais à frente na live eu vou trazer outros benefícios para vocês. Os benefícios cuidar da saúde em si já é um ganho enorme. Procurando uma fonoaudióloga, você poderá ver, né, os aparelhos atuais, né, auditivos, que são extremamente modernos e confortáveis. Hoje você encontra aparelhos que podem ser conectados a smartphone e alguns muito discretos. Com aparelhos auditivos, manter uma conversa torna-se algo agradável e fácil de entender. Voltar a escutar pode melhorar a qualidade de vida social e emocional e além de outros benefícios à saúde. E especialista, Alan, seja bem-vindo. Então, especialistas trazem e falam dos benefícios da questão da fonoaudióloga nessa parte da surdez. O que eles falam? O tratamento, através da adaptação de aparelhos auditivos, vai melhorar, Noélia, seja bem-vindo, vai melhorar a vida do usuário dos aparelhos, né, com esse aparelho, e assim como a vida de todos que convivem com ele. Então, aqueles que aceitam a perda auditiva e usam aparelhos
evitam o isolamento, a falta de atividade cerebral e se tornam pessoas mais ativas e mais seguras. Muitos pacientes relatam a melhora no ambiente familiar e também no trabalho. Então, com essa fala, a gente percebe que existe uma melhor convivência com as pessoas ao redor. Com essa adaptação desses aparelhos auditivos, essa pessoa, a vida dele volta. E aí, ele deixa de evitar a parte social, ele volta, né? Ele se insere novamente. E aí, a partir disso, né? O que acontece em alguns detalhes nessa perda, né, auditiva? E é importante a gente trazer também como, né, de fato, a falta de tratamento para a perda auditiva e a depressão se relacionam, né? Trazer isso como uma reflexão nesse segmento que né, desse tema de hoje, né? A relação entre perda auditiva e depressão. Seria muito natural a terceira idade ter essa perda auditiva, a perda de algumas funções. Então, o idoso, ou a terceira idade, ele está mais favorável a que aconteça isso. Mas, entretanto, existem outras situações que pessoas elas se deparam com esse desafio também. Na terceira idade, as pessoas são mais propensas a perderem a audição. Então, sendo importante observar que a falta de tratamento de perda de audição pode levar ao agravamento de um quadro depressivo. Essa conclusão, né, foi feita a partir de uma pesquisa dos idosos que apontou uma grande ligação entre a deficiência de audição e os sintomas de depressão. Os estudos também identificaram uma correlação entre os graus de surdez e a nível do estado depressivo. Quanto maior a deficiência auditiva, mais grave pode ser o sentimento de tristeza, desinteresse e isolamento do convívio social. Isso ocorre devido à dificuldade e à compreensão da fala. Para um melhor entendimento sobre o assunto, a gente vai explicar aqui as principais aspectos envolvidos na relação da perda auditiva e o desenvolvimento da depressão na terceira idade, tá? Eu peço que você continue na live, que você possa realmente compartilhar essa live para mais pessoas, porque assunto depressão, ansiedade, que estão tudo relacionado em alguns aspectos com algumas pessoas, algumas situações, é importante a gente informar, porque a informação, o conhecimento gera menos sofrimento, elimina o sofrimento, às vezes até desnecessário pela falta de conhecimento, tá? Quais os fatores ligados à deficiência auditiva que podem contribuir ao quadro depressivo? A depressão se caracteriza como um distúrbio de origem multifatorial, com forte impacto funcional, que envolve inúmeros aspectos biológico, psicológico e sociais. O humor deprimido e perda de interesse ou de prazer em realizar todas as atividades são principais sintomas do quadro depressivo. A gente perde o interesse daquilo que a gente tinha muito interesse. Então, esse cotidiano, os hábitos do dia a dia são afetados e são prejudicados com o quadro depressivo. Então, existem coisas que são ligadas, que pode estar ligada a essa deficiência auditiva que contribui para o desenvolvimento da depressão. Eu vou relatar aqui cada um deles para vocês. Baixa autoestima, a limitação que a pessoa pode sentir a não conseguir, né, mais apreciar
o que apreciava antes, como assistir um filme na TV, né, ir ao teatro, ir a restaurante, participar de reuniões com os amigos, familiares. Gera um sentimento de inutilidade e de baixa autoestima. Demência e paranoia. Segundo os estudos, por não escutarem bem, não terem uma vida social ativa, os idosos apresentam maior propensão a desenvolver problemas psiquiátricos, como demência e paranoia. Além disso, a perda auditiva pode desencadear mudança no cérebro que contribui para a depressão. Então, com a questão da idade, pode ter um desgaste, né, biológico natural do idoso. O isolamento, a perda da audição interfere negativamente na comunicação e no equilíbrio, podendo levar a isolamento social e a redução da atividade física, que por sua vez levam à depressão. O idoso não consegue mais se comunicar com a família, os amigos, mesmo em ambientes privados que as pessoas podem falar perto dele, sem, no entanto, compreenderem a sua dificuldade na perda auditiva, fazendo com que ele sinta ou se sinta ignorado e indesejado. Dessa forma, ele começa a preferir ficar sozinho em casa e perde o interesse, evitando qualquer tipo de contato social. Outro aspecto importante, tristeza profunda. As variações de tristeza profunda incluem a solidão, a aflição e o sentimento de incapacidade. Muitas vezes, por mais que o idoso queira se comunicar, é desencorajado pela falta de paciência das pessoas que o cercam e dessa forma desiste de se esforçar para melhorar a comunicação. A perda da habilidade de ouvir os sons que ele costumava gostar, como a música, os ruídos da natureza ou a voz das pessoas, pode deixá-lo aflito devido ao sentimento de incapacidade e induzi-lo à solidão. Então são muitos aspectos que podem interferir nessa vida desse idoso. Sem falar do zumbido no ouvido. A deficiência auditiva também pode provocar o surgimento de zumbido nos ouvidos, muitas vezes debilitante. Em alguns casos, né, esse aspecto também contribui para o aumento do estresse e da depressão. Se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo, pergunte. Se você está vendo esse vídeo no canal Whindeson Moraes Coach, também faça, né, deixe seus comentários e me ajude nessa jornada de compartilhar conhecimento, né, que possa chegar a mais pessoas e que você possa realmente ser um vetor de mudança na vida de muitas pessoas. Qual a relação entre a falta de tratamento de perda auditiva e a depressão? Um dos principais fatores que se relaciona a perda auditiva com a depressão é a demora em buscar ajuda profissional. Muitas pessoas esperam, em média, 6 anos após os primeiros sinais para iniciarem um tratamento. Há também idosos que, mesmo necessitando de aparelho auditivo, nunca os utilizam por diversas razões, como negação do problema, o preconceito, a falta de informação, a preocupação estética e a ausência de condições financeiras. Outros não procuram ou não aceitam ajuda, desenvolvendo sentimentos de raiva, ansiedade, frustração, que podem levar facilmente a um quadro depressivo. Então são alguns aspectos que a gente deve levar em consideração nessa situação que eu estou colocando para vocês. A necessidade de conscientizar o paciente. É fundamental que os familiares e cuidadores fiquem atentos aos sintomas e busquem alternativa para explicar ao idoso sobre a importância de consultar um otorrinolaringologista e realizar exames.
Quando o paciente entende, de fato, a necessidade de utilizar os aparelhos auditivos e as possibilidades de tratamento, oferece, né, uma melhoria para a vida dele. Há uma maior facilidade de adesão ao tratamento, o que evita, Nívia, seja bem-vinda, o que evita a instalação dos sintomas de depressão. Então, quando você entra no processo ou compartilha o processo de conscientização desse idoso em relação ao tratamento, a importância do tratamento, isso facilita a ele aderir a esse mesmo tratamento. Qual a importância do diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é crucial para evitar a perda auditiva, né, se agrave, né, piore a situação, evitar as complicações físicas e também psicológicas, a fim de garantir a qualidade de vida na terceira idade. Dessa forma, é preciso ficar atento aos sinais e buscar ajuda profissional no início do problema. Entretanto, muitas vezes o cuidador, uma pessoa próxima ou mesmo um membro da família, tem dificuldade de identificar a deficiência auditiva. Então, por esse motivo, é preciso observar o seguinte comportamento do idoso. Então, preste atenção a esses tipos de comportamento do idoso nessas situações. Vamos lá. Necessidade de aumentar o som da TV mais do que o normal. Alegações de que escuta, mas não entende. Capacidade para entender apenas parte da informação. Falta de percepção de sons agudos, como canto dos pássaros e toque do telefone. Falta de compreensão do sentido das frases mais complexas. Maior dificuldade de escutar consoantes agudas como S, Z, F e V. Maior capacidade de audição das vogais. Queixas sobre ruídos no ouvido. Então, esses aspectos, você que é cuidador, você que é familiar, você precisa estar atento a esses aspectos. Muitas vezes o diagnóstico identifica a necessidade de um processo de cuidado multidisciplinar para o tratamento de audição e os sintomas da depressão. Quando é necessário um tratamento multidisciplinar? Conforme eu comentei aqui, o agravamento da deficiência auditiva impacta ao agravamento de fatores emocionais e físicos. Dessa forma, os pacientes que foram diagnosticados tardiamente com as suas perdas de audição, em geral necessitam de cuidados que envolvem outros profissionais. Dependendo do caso e do grau de perda auditiva, pode ser necessário um trabalho de equipe multidisciplinar, que possa contar com otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo, o psicólogo, né, para proporcionar a recuperação de todos os aspectos que sofreram impactos na vida dessa pessoa. Então, como a gente viu, a perda auditiva não tratada e a depressão apresentam uma fonte de relação entre elas, podendo levar ao agravamento da condição depressiva. Nesse sentido, é fundamental buscar ajuda profissional nos primeiros sinais de deficiência de audição. Então, toda essa informação aqui é para ajudar, né, essas pessoas que estão nessa condição, ou você que conhece, você que está assistindo, você conhece alguém que esteja nessa condição e talvez esteja nesses aspectos, né, de resistência para buscar ajuda, de buscar melhora. Então, tudo isso é importante levantar aqui esses aspectos e você, de fato, ser esse vetor de mudança também na vida de muitas pessoas.
Gabi Coelho, seja bem-vinda. Então, toda segunda-feira tem esse quadro, né? Falam sobre ansiedade e depressão, que eu falo, né? Cada semana tem um tema. Cada dia eu posso falar um pouco mais de ansiedade, um pouco de depressão. Hoje eu falei um pouco mais de depressão. Dia de quarta-feira eu trago circuito de filmes. Cada semana também tem um filme, trazendo aprendizados. Você pode identificar ou se identificar na história do personagem do filme. Trazer no filme é algo muito lúdico, né? Algo que as pessoas gostam de assistir, e trazer aprendizados desse filme. Depois que você começa a ter esse olhar de aprendizado desses filmes, você não vai assistir o filme a partir de hoje ou a partir da quarta-feira, né, do circuito de filme, da mesma forma. É algo relaxante, mas você pode tirar lições e aprendizados. Alguns filmes são de história real, outros, né, baseado em ficção, mas o fato é que dentro dessas possibilidades eu posso tirar aprendizado, eu posso ter ações diferentes na minha vida. E aí é o grande ponto que eu trago a psicologia, o coach, na quarta-feira. E o filme dessa semana é Pegando Fogo, né? E estejam aqui na quarta-feira. E dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coach, que é sobre autoestima, sobre, doutora Paola, seja bem-vinda, sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Então tudo que for voltado, né, produtividade, a gente também está começando o ano, também tem esses assuntos de a gente ser mais produtivo também, né, saber o que é mais importante para a gente e eliminar as distrações da nossa vida, para que a gente tenha mais resultados. Quer queira ou quer não, na virada de ano, as pessoas estão mais focadas e direcionadas a mudanças. Não deveria ser assim. Em qualquer tempo da sua vida, em qualquer tempo do ano, era para que você pensasse em mudança, ser mais produtivo e você ter mais resultados. Mas aproveitando esse clima, né, de ano novo, também quinta-feira também trago assuntos relacionados a isso. Minha eterna gratidão a cada um de vocês. Compartilhe essa live, né, pelo tema depressão, ansiedade. Semana que vem eu estou aqui e que eu espero que essa live tenha sido esclarecedora e que você possa realmente ser um vetor de mudança na vida das outras pessoas e que você transforme a sua vida da melhor forma possível. Tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente.